Galera, tudo certo? Vamos para a parte 3 e a parte final das nossas questões do Enem de 2005, tá? Dividiu o vídeo em 3 partes, agora a gente vai para a terceira parte, as últimas questões. Tranquilo? Então vamos começar com a primeira questão aqui sobre equilíbrio químico. Ele fala o seguinte: ó, para a produção de titânio metálico ou dióxido de titânio puros, é necessário fazer a cloração do minério que contém dióxido de titânio com o objetivo de separar esse óxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química da cloração é representada por a reação que está aqui abaixo. Depois da cloração, o tetacloreto de titânio é condensado e convertido novamente a dióxido de titânio. Após o sistema atingir o equilíbrio químico, como a formação do TiCl4 pode ser favorecida. Então, um exercício de deslocamento de equilíbrio bem clássica, então super tranquilo. Ele fala, ali, ó, aumentando a pressão do sistema. Quando a gente analisa isso aqui, quando a gente fala de alterar a pressão do total do sistema, a gente tem que avaliar a quantidade de volumes molares que a gente tem. Aqui a gente tem 2 volumes, porque são 2 volumes gasosos aqui. Aqui não considera porque é sólido, então não é gasoso. E aqui eu tenho um volume mais um volume. Então, eu também tenho 2 volumes gasosos. Ou seja, 2 nos reagentes, 2 nos produtos. Quando a gente tem a mesma pressão em reagentes e produtos, a gente não tem alteração do deslocamento de equilíbrio, portanto, não vai fazer diferença alterar a pressão do sistema. E diminuindo a temperatura do sistema. Então, vamos lá. Sempre que a gente diminui a temperatura do sistema, a gente favorece o lado exo. E quando a gente aumenta a temperatura, a gente favorece o lado endo da reação. Então, quando a gente avalia essa reação aqui, ela é uma reação endotérmica, ou seja, daqui para cá, ou seja, dos produtos, os reagentes para os produtos, ela é endo, e dos produtos para os reagentes, ela é exo. Se eu diminuir a temperatura, como a gente já acabou de ver, favorece o lado exo, então ela vai favorecer a formação do TiO2 e do Cl2, que não é o que a gente quer no exercício. Descarta a letra B. Aumentando a pressão parcial de O2. Quando a gente aumenta a pressão parcial de O2, a gente está injetando mais O2. Se a gente injeta mais O2, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado contrário. Eu estou aumentando a concentração. Sempre que eu aumento a concentração de um lado, eu favoreço o lado contrário. Então, se eu aumento a quantidade de O2, tá? Eu vou favorecer o lado dos reagentes, que não é o que eu quero, porque eu quero deslocar a reação para a direita para produzir mais TiCl4. Tiramos essa aqui. Aumentando a pressão parcial de Cl2. Opa, aqui faz um pouco mais de sentido, ó. Se eu aumento a quantidade de Cl2, eu vou deslocar a reação para o lado contrário, no caso, para o lado do TiCl4 e do O2. E faz sentido porque daí eu vou ter a formação do TiCl4. Então, aqui, verdadeiro, ok? Para desencargo de consciência, vamos ver a letra E, variando a quantidade de TiO2. Quando a gente avalia o TiO2, a gente vai perceber que ele está no estado sólido. Substâncias que estão no estado sólido e no estado líquido, elas não é, interferem no equilíbrio químico. Então, para essa questão, a resposta correta é a letra D. Tranquilo, povo? Primeira questãozinha de equilíbrio químico, bem clássica, questão bem padrãozão de deslocamento de equilíbrio, de princípio de Le Chatelier. Vamos para a próxima? Ah lá, uma questão de pilhas agora. Objetos de prata escurecem em contato com compostos de enxofre por causa da formação de uma fina camada de sulfeto de prata. Um método simples para clarear o objeto consiste em forrar um recipiente com papel alumínio, adicionar o recipiente a uma solução aquosa de cloreto de sódio e, por fim, mergulhar o objeto de prata enegrecido. Em cerca de 3 minutos, a prata volta à coloração original. As seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução são úteis para a compreensão dos fenômenos ocorridos. A gente tem as 3 reações ali, ok? Os valores das diferenças de potencial padrão as reações que representam o escurecimento e o clareamento do objeto de prata são, respectivamente, quais? Como que eu vou responder esse exercício? Eu preciso entender que são 2 processos. Eu vou ter, no caso, o meu objeto de prata em contato com o ar atmosférico. Nesse ar atmosférico a gente vai ter oxigênio, mas também vai ter os sulfetos. E aí a gente vai ter a formação, tá,
no caso do sulfeto de prata. Isso vai deixar o objeto mais escuro. O clareamento é quando eu for enrolar ele, ele fala ali, ó, e pega o papel alumínio, enrola o papel alumínio, coloca isso em água quente e a prata volta a ser sólida, voltando à cor original. Então, são dois processos. Para a gente entender, então, agora, com calma, a gente tem que pensar no seguinte, ó, ele fala que o que causa o enegrecimento do objeto de prata é a formação do sulfeto de prata. E aí você me pergunta, quem é sulfeto de prata? AgS. Esse é o sulfeto de prata. Aonde que aparece o sulfeto de prata nas... Aqui eu vou chamar de reação 1, reação 2 e reação 3. Então a gente percebe que o sulfeto de prata ele aparece aqui, ó, na reação 1, correto? Só que ele está como reagente e automaticamente ele teria que ser um produto, concorda? Se ele tem que ser um produto, o que que eu vou fazer com essa reação? Eu vou inverter para colocar ela no final. Então eu vou inverter a reação 1 para quê? E só lembrando que a gente está falando do escurecimento, tá, gente? Para que o Ag2S apareça no final da reação, porque ele é um produto do enegrecimento. Se eu inverto esta reação, tá? Eu vou alterar o potencial. Ela era menos 0,64 volts, ela passa a ser 0,64. Tá. A primeira parte dessa reação, ok. A gente viu com o exercício de pilha. Se tem essa reação, tem que ter uma reação contrária. A gente tem que pensar, com que será que está reagindo? E a ideia, a princípio, é, esse objeto de prata, ele está no ar atmosférico, ele está em contato com o ar. E esse ar vai fazer com que aconteça essa reação, tá? Quando a gente olha as três reações, a gente percebe que na segunda reação, olha quem está ali, o O2, que é o ar atmosférico, é um dos componentes do ar atmosférico, ok? Ou seja, no caso da segunda reação, a gente vai manter ela. Por quê? Porque faz total sentido. A gente vai ter o objeto de prata, então se a gente analisar aqui a reação 1, quando a gente faz o processo de inversão, o que a gente vai ter? A gente vai ter o objeto de prata, certo? Reagindo, isso aqui é da primeira reação, gente, esse 2Ag, um oxigênio atmosférico. A gente está desconsiderando o resto dos outros elementos ali, o S2-, o H+. Essa é a reação que vai gerar o escurecimento depois, que vai levar à formação do sulfeto de prata. Ok? Como a gente manteve a segunda reação, o potencial se mantém. Então, 1,23 volts. Agora basta a gente fazer o quê? Juntar isso. Então, 1,23 volts mais 0,69 dá 12, vai um lá para cima, 6, 7, 9, 1,92 volts seria o processo de escurecimento. Ok? Quando a gente olha as alternativas aqui, ó, a gente já matou a questão, concorda? A gente já sabe que a resposta é a letra B. Mas já que a gente quer terminar o exercício, vamos terminar ele agora. Agora a gente vai falar do clareamento. Quando a gente fala do clareamento, o que que a gente tem que saber agora? E formou o sulfeto de prata, ou seja, agora o sulfeto de prata é o reagente da reação. O objeto de prata ficou em contato com o ar atmosférico, ficou enegrecido. Então agora o sulfeto de prata, ele aparece nos reagentes, que é o que a gente vê exatamente na reação 1. Olha o sulfeto de prata ali nos reagentes. Aí, o enunciado falou que a gente tem que mergulhar isso em alumínio. E alumínio em formato de papel, ou seja, alumínio sólido. E quando a gente olha a reação 3, a gente percebe que tem alumínio 3+, mais 3 elétrons, formando o alumínio sólido. Ou seja, esse alumínio sólido, que é o papel alumínio, ele tem que estar no começo da reação, ele tem que estar lá nos reagentes. Tá, professor, mas o que a gente vai fazer aqui então? Eu vou manter a primeira reação, a gente mantém a reação 1, e a gente vai inverter a reação 3. Por que a gente vai inverter a reação 3? Porque eu preciso do alumínio sólido como reagente da reação, porque é o que fala o enunciado. Se a gente fizer esse processo, o que a gente vai ter? Mantendo a primeira reação, a gente vai ter o potencial menos 0,69, que é o potencial da reação 1.
Se a gente inverter a reação 3, a gente vai ter agora um potencial de mais 1,68. Se a gente juntar os dois potenciais, a gente vai obter como resultado 0,99. Ok? E bate certinho com o item B. Certo, povo? Não é uma questão de vídeo, mas tem que interpretar e entender a situação e saber reconhecer o que é sulfeto de prata e entender que o alumínio que a gente está usando no papel alumínio é o alumínio sólido. Se a gente pegar essas nuances, esses detalhezinhos, é uma questão super tranquila de resolver. Tranquilo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. A próxima questão, uma questão de estequiometria com conceito de gases, um pouquinho mais trabalhosa do ponto de vista da matemática, tá? E da interpretação também, que é o clássico do Enem. Apaixonada por culinária e química, uma chefe de cozinha calculou que para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180 graus Celsius, que equivale a 453 Kelvin, e a 1 atm de pressão, ela precisa utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4 litros. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em três gases distintos que são responsáveis pelo crescimento da massa. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação química representada e nas condições do seu cozimento, seu rendimento é de 80%. A lei de reação depois a gente interpreta. Considere que a mistura dos gases se comporta como um gás ideal nas condições do crescimento utilizadas pela chefe. A massa em grama do bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é a mais próxima de. O exercício está pedindo para a gente. Ela está falando ali, ele está me dando condições de temperatura, pressão e volume. Ele quer saber qual que é a massa de bicarbonato de amônio que eu vou ter que usar para gerar os 4 litros de gases. Mas daí vem a pergunta, tá, mas qual dos três gases a gente vai usar? A gente vai usar todos, todos os gases. Então, qual que é a ideia que a gente vai fazer aqui? Em vez de pegar gás por gás e calcular lá em cima do 22,4 litros, porque ele falou da CNTP, a gente vai jogar lá na equação de Clapeyron. E lá na equação de Clapeyron, o que eu consigo fazer? Usando aquele volume de 4 litros, eu consigo saber quantos mols eu vou ter de todos os gases juntos. E depois, a partir disso, a gente vai para a estequiometria da reação. Ok? Vamos tentar fazer isso então primeiro? Então, vamos jogar lá na equação de Clapeyron para ver o que vai dar aqui, tá? Então, a gente tem lá aqui, a equação é igual a PV nRT. A pressão que a gente tem no exercício é de 1 pm, o volume de gás é de 4, a constante geral dos gases é 0,082, o R, que é a constante geral dos gases, a temperatura, que é 453 Kelvin, e a gente quer descobrir o número de mols. Ok? Se a gente for fazer essa continha, tá? Então vai ficar 4, certo? Desse lado. E agora a gente faz 0,082 vezes 453. Aqui vai dar 37,1 N. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então a gente vai ter 4 divididos por 37,1 e vai dar aproximadamente 0,108 mols. Mols de quem? Dos gases. Quais gases? Se a gente olha a reação, a gente percebe que a gente tem três gases: gás amônia, gás carbônico e a água gasosa. Tá? Então a gente vai trabalhar com esses três gases. Os três fazem a massa do bolo crescer. Tá, beleza. Então eu já sei quantos mols eu tenho. Agora eu vou para a estequiometria da reação. Qual que é a estequiometria da reação? A estequiometria da reação é massa do bicarbonato sendo relacionada com um mol de gases. Antes de ir para o cálculo, a gente tem que ver se essa reação está balanceada. Olhando com um pouquinho de calma, a gente vê que tem um nitrogênio de cada lado, tem 5 hidrogênios de cada lado, tem um carbono e 3 oxigênios. Então a reação está balanceada. E lembra, tem que verificar se está balanceada, senão depois vai dar problema na hora de resolver. Tá.
Primeira linha de um cálculo estequiométrico é sempre os valores que eu tenho na reação. Então, eu tenho 1 mol de bicarbonato e esse 1 mol tem 79 gramas, está no próprio enunciado essa informação, ok? Quantos mols eu tenho de gás? Então, eu tenho 1 mol de amônia, 1 mol de CO2 e 1 mol de água. Então, aqui eu tenho 3 mols de gases. Só que o enunciado fala, tá? Que eu não tenho 3 mols. O enunciado não. O cálculo que a gente fez. Eu tenho 0,108 mols. Então, qual que é a massa de bicarbonato que a gente vai precisar? Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter agora 108, 0,108 vezes 79, e a gente vai dividir isso por 3. E vai dar aproximadamente 2,8 gramas de bicarbonato. Aí a gente olha, a gente vê que não tem essa alternativa. Por que não tem? Porque ele fala que essa reação, esse valor que a gente obteve, é com rendimento de 80%. Então, isso que a gente descobriu é com uma reação que tem 80%. Mas eu quero 100%. Por que eu quero o 100%? Porque eu tenho que levar em consideração que a minha reação não vai render 100%. Ela vai só render 80%. Então, eu vou colocar como se ela fosse render 100%, para que quando ela renda o 100%, eu consiga obter os 4 litros. Então, de novo, por que eu estou usando 100% ali? Porque a reação tem rendimento de 80%. Então, eu coloco 100% para que quando a reação aconteça, ela gere os 4 litros que eu queira, que é os 80% de rendimento. Se a gente fizer essa continha agora aqui, a gente vai obter como resultado 3,5 gramas. Certo? Resposta correta é a letra. Um cálculo um pouquinho mais trabalhoso, mas ainda não é um cálculo estequiométrico super complexo, tá? Então, a gente tem cálculo da equação de Clapeyron, uma estequiometria simples e depois um cálculo de rendimento para finalizar o exercício. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício? Próxima questão, aquela questão que a gente tem que agradecer a Deus porque tá no Enem, questão super tranquila de cinética química, vamos ler ela lá. Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação A, formando B, é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que no gráfico da variação de energia ao longo da reação, a linha contínua representa o avanço da reação sem a, a enzima e a linha pontilhada com a enzima. O gráfico que representa essa questão é, gente, é uma questão básica que todo professor de ensino médio trabalha com os alunos mostrando o gráfico ali, a diferença do gráfico com uma reação com catalisador sem catalisador. Doutor, falou de enzima, catalisador. Lembra que enzimas são catalisadores biológicos. Então, uma reação com sem catalisador. O que a gente tem que lembrar? Que quando a gente usa um catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação, tá? Quando a gente analisa aqui, então, o que a gente espera? Que a curva que apresenta a enzima, ela seja uma curva menor, tá? Ele fala pra gente ali que, no caso, a linha pontilhada, ela é a que tem a enzima. Então, a gente tem que encontrar, entre as alternativas, uma alternativa em que a linha pontilhada seja melhor que a linha contínua. E a única resposta que se encaixa aqui é a letra C. Acabou. Só isso, gente. Todas as outras não fazem sentido por uma série de aspectos. Por quê? Vamos analisar aqui rapidão, ó. No item A, elas começam em energias diferentes, mas nada se é alterado, tá? Então, a energia do começo e a energia do final tem que ser igual. O que você está alterando é a energia de ativação. Então, o item A não faria sentido por causa disso. O item B, pelo mesmo motivo, poderia descartar. O item D, a energia com catalisador aqui está maior do que sem catalisador, não faz sentido, tá? Aqui, elas têm a mesma energia de ativação, também não faz sentido. Questão muito, muito, muito tranquila, ok?
Vamos para a última questão de todas, então, agora. Última questão. A filtração em carvão é uma das antigas formas de purificação da água. O carvão ativado, diferente do carvão comum, é útil por ser empregado na remoção do material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de absorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na capacidade do material em remover impurezas. A figura ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas de um carvão comum e do carvão ativado. A gente analisa ali as imagens. Qual a característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo? Gente, muito tranquilo. Também é uma questão de cinética química, tá? Então ele fala ali, massa, dureza, densidade, superfície, tá? E condutividade. Vamos pensar o que não faz sentido aqui. Se a gente pegar duas amostras e analisar aqui, muito provavelmente elas vão ter massas muito parecidas e a gente sabe que a massa não faria sentido com o processo de absorção dos contaminantes. Então, a gente poderia tirar isso aqui e tiramos a massa. Condutividade elétrica ou térmica também não tem a ver com o quanto ele vai absorver. Fica para a gente dureza, densidade e superfície de contato. E aqui a gente vai já direto para a resposta certa, porque é o que faz mais sentido. Quando a gente analisa, tá? E é contraintuitivo, parece que o carvão comum ele tem mais superfície de contato, certo? Ele tem mais espaço. Mas quando a gente olha o carvão ativado, a gente vai ver que ele tem várias ranhuras, várias quebradinhos, várias é, imperfeições. E é justamente essas imperfeições que faz com que as moléculas do contaminante se liguem, se prendam ali. Tá? Então é justamente por ter mais superfície de contato, que é justamente por causa dessas ranhuras, dessas imperfeições, tá? Que ela vai conseguir absorver melhor a impureza. Então, a resposta certa, nesse caso, seria a letra, ok? Então, a gente percebe que, agora finalizando toda a prova, é uma prova bem heterogênea. Então, a gente teve aditividade, estequiometria, cinética química, equilíbrio químico, química orgânica, reconhecimento de função. Então, é o que a gente já espera da prova do Enem. Ela é heterogênea, tá? A gente esqueceu de pilhas e eletroquímica. Então, cai um pouquinho de tudo. A gente tem que estar preparado para tudo quando a gente vai fazer o Enem. Tranquilo, povo? O padrão de sempre. Se for alguma dúvida, deixa eh, as dúvidas aqui nos comentários, tá? Que qualquer coisa a gente faz um vídeo extra. E se possível também, dá o curtir ali no nosso vídeo e coloca uma sugestão de outra universidade que vocês queiram que a gente resolva. Beleza? Até mais, abraço. Falou, gente.